Olá, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, com o título Há muitas moradas na casa de meu Pai, nós temos a oportunidade de estudarmos algumas questões inerentes à pluralidade dos mundos habitados, que consta em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, sabiamente, anotou nos itens de 8 a 12 o resumo dos espíritos a respeito de mundos inferiores e mundos superiores. Todos sabemos que o nosso planeta Terra, até o presente momento, segundo a ciência, é o único planeta habitado, porque ainda, por mais que os cientistas pesquisem, não encontraram vida inteligente fora do nosso orbe. Muito bem, a mesma ciência contempla um número de cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Mas, com estes números astronômicos, é bom que nós não nos esqueçamos que cada galáxia tem bilhões de estrelas e um outro tanto de trilhões de planetas. Vejam bem, será que com o número de estrelas que é superior a todos os grãos de areia da Terra, só o nosso mundo é habitado? Muito bem. A ciência tem os seus fundamentos para poder considerar que para que o mundo seja habitado, ele tem as mesmas condições do que o nosso. A distância da sua estrela tem que ser mais ou menos a mesma. Por que mais ou menos a mesma? Porque são vários os fatores. Se o planeta estiver mais distante da estrela, não tem como existir vida. Se estiver mais próximo, também não. Por quê? Porque mais afastado é frio o suficiente para que não haja vida e mais próximo, quente de tal forma a vida é inexistente. Mas, segundo os espíritos, os planetas não se assemelham. Ora, quando nós, aqui na Terra, olhamos para o céu noturno, nós vislumbramos as estrelas, a Lua. E entre nós, que estamos na crosta terrestre e a abóbada celeste, existe o plano espiritual ou a dimensão astral. Nós não vemos as cidades espirituais, nós não percebemos os habitantes que lá se encontram, desencarnados, a maioria, e encarnados que lá excursionam. Entre nós e o céu existem muitas esferas. Se nós não tivéssemos água e seres vivendo nela, nós não conseguiríamos entender como pode um ser viver na água, enquanto que nós só conhecemos o ar que respiramos. Nós não vemos o plano espiritual. Isso quer dizer que ele não existe? Ele está aí, ele começa onde nós estamos. Então os planetas, eles são diferentes, assim como também os seres que os habitam. Mas por que os nossos aparelhos, que estão calibrados, preparados para alcançarem estes mundos através de imagens
não conseguem identificar estes seres, porque eles estão em outro estado vibratório da matéria, que nós podemos chamar de dimensões. Ah, mas alguém vai dizer que esta afirmativa não passa de uma ficção. Allan Kardec, ele teve a oportunidade de entrevistar um espírito que foi muito famoso no nosso plano, conhecido por Mozart. Este compositor célebre habita o planeta Júpiter e ele descreve as condições morais dos seres e até mesmo as físicas do planeta. E o astrônomo francês Camille Flammarion, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris, um dos médiuns de Allan Kardec, ele tinha o dom mediúnico de desdobrar-se. Ele saía do corpo. E numa dessas viagens, ele foi orientado pelo espírito de Urânia, que levou o nome do livro que ele publicou, onde ele conta as suas experiências ao viajar em corpo espiritual para outras paragens do universo. E o que é mais fascinante nesta obra é quando ele não só descreve a estrutura física do mundo que ele visitara, mas também dos seres que o habitam. E foram vários mundos, vários sistemas, várias galáxias. Que se abra aqui um parêntese. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, ou seja, para percorrê-la de ponta a ponta nós gastaríamos 100 mil anos na velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. O nosso sistema solar fica na periferia da Via Láctea, que é uma galáxia em formato espiral. Ela tem, segundo os cientistas, estima-se entre 200 a 400 bilhões de estrelas, fora os seus bilhões de planetas. Será que estamos sozinhos no universo? E existe só este universo? Porque, assim como nós entendemos que existem outros planos que nós não vemos, por que podemos afirmar categoricamente que este é o único universo que existe? Ainda, os cientistas dizem que o universo tem mais de 13 bilhões e 500 milhões de anos, tanto que muitas estrelas, que seus brilhos são captados pelos nossos telescópios, já nem existem mais, mas seus brilhos estão viajando pelo espaço. Camille Flammarion, nesta obra Urânia, comenta que visitou mundos onde os seres em nada lembram o ser humano, porque eles revestem-se de corpos totalmente diferentes. Mundo onde os seres não habitam moradias construídas com elementos semelhantes aos nossos, do nosso amado planeta Terra. Seres alados, seres com asas, seres que vivem séculos e séculos e que mudam de roupagem física. Vida aérea, seres
que voam e que não são humanos. Porque quando nós pensamos em mundos habitados, é importante que entendamos que os seres que os habitam, eles têm a constituição física peculiar aos elementos daquele mundo. Parece um absurdo quando nós pensamos no Sol, milhares e milhares de graus Celsius, pois no Sol existem seres que o habitam. Espíritos superiores habitam o Sol. Ah, mas como assim, meu irmão? E o calor? Não. Eles estão em outro estado de matéria, em outra faixa vibracional. Avançando no tempo, nosso amado Francisco Cândido Xavier psicografou a obra Cartas de uma Morta, pelo espírito daquela que fora sua mãe, Maria João de Deus. E neste livro extraordinário, ela narra suas experiências no plano astral. E dentre elas, a visita que ela fizera ao planeta Marte. E ela conta como eles são, como eles vivem, como são suas cidades, a estrutura física do planeta. Mas aí alguém pode estar se perguntando, por que os nossos cientistas ainda não viram esses habitantes e até temos robôs lá e que eles não registram essas imagens? Primeiramente, no plano em que nós estamos, nós não os veremos jamais. Mas se nós tivermos a percepção das dimensões deste mundo, que para nós é extracorpóreo, nós iremos ver as cidades, a vegetação, que é um pouco avermelhada, os seres que lá habitam, porque eles têm aparência humana. Mas como é um planeta mais adiantado do que o nosso, eles já dominaram os elementos da natureza, eles já superaram conflitos, desconhecem a guerra na organização social que constituíram ao longo do tempo. Eles são fraternos. A ciência unida à fé. E estão atentos a tudo o que ocorre no nosso planeta. Porque o nosso mundo ainda é um dos mais inferiores do universo. Pedagogicamente, Allan Kardec classificou os mundos em categorias: mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, felizes, divinos ou celestes. E o nosso planeta é o de provas e expiações. Portanto, planetas inferiores ao nosso, os seres são bestializados ou os instintos os dominam. No nosso, o mal ainda predomina, mas estamos num processo chamado transição planetária e chegaremos na condição de mundo regenerado. Nossa destinação é a perfeição. Existem mundos onde os seres são extremamente amáveis, benevolentes, desconhecem o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a sensualidade, a usura, a preguiça, enfim, os vícios morais que impedem que nós tenhamos paz, que possamos ter reencarnações mais venturosas,
A condição do nosso planeta Terra é transitória. Por isso, o nosso amado Mestre Jesus, o Senhor das nossas vidas, asseverou: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Sim, o nosso mundo ainda será uma casa planetária de paz e felicidade. Ah, mas como não bastasse, nosso amado Chico Xavier também foi instrumento de outro espírito amigo, Humberto de Campos. No seu livro Novas Mensagens, ele excursionou para o planeta Marte e também comentou a respeito daquela humanidade. Inclusive, o mentor que o orientava mostrou-lhe os telescópios poderosos que os marcianos utilizam para observarem o nosso planeta, que de lá tem a aparência de uma estrela avermelhada. Então, meus queridos irmãos, a vida está por toda parte. Existem mundos em formação, mundos que estão finalizando, porque os mundos, eles são gerados, eles se desenvolvem, chegam à maturidade astronômica e também eles se findam. Só Deus, o Senhor Supremo do Universo, tem o poder para criar por toda a eternidade. E é a vontade dele que todos os mundos cheguem na categoria de mundos felizes. Camille Flammarion, nosso amado irmão do livro Urânia, ele comenta que conheceu seres que têm mais de 20 sentidos. Ora, nós temos 5. Audição, visão, tato, olfato, paladar. E o 6º, que é a intuição. Imagine mais de 20 sentidos. Seres que são capazes de se comunicarem apenas pelo pensamento. Então, amados irmãos, quando nós trabalhamos os nossos sentimentos, quando nós nos voltamos para vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, nós estamos nos purificando e nos candidatando para vivermos num mundo melhor. Que nós façamos tudo que estiver ao nosso alcance para que um dia nós possamos viver no mundo mais justo e solidário e que a bandeira Cristo, amor e caridade seja para nós motivo de alegria, de realização pessoal, porque para que possamos viver num planeta onde o bem predomine, é imperioso que nós tenhamos desde agora nosso Senhor Jesus Cristo como guia e modelo a ser seguido. Muito obrigado a todos e que o Senhor nos abençoe.